Em sua sexta carta, no livro do Apocalipse, Jesus fala da sinagoga de Satanás. O que foi essa sinagoga de Satanás? Em sua sexta carta, Jesus se dirige à igreja em Filadélfia. E para os cristãos desta igreja, Jesus fala de uma maneira bastante elogiosa, mostrando que eles não eram, como muitos outros naquele tempo, cristãos que viviam somente de aparência. Jesus faz elogios a esta igreja da mesma maneira como ele faz elogios à igreja de Esmirna. E é muito interessante que naquela cidade viviam outras pessoas que se diziam tementes a Deus, mas que na prática não eram. E a estes, Jesus chama de sinagoga de Satanás. Mas veja que no texto, na carta de Jesus para a igreja de Filadélfia, ele não chama de sinagoga de Satanás uma religião específica, um lugar específico, mas um grupo de pessoas. Eu gostaria de ler esse texto para você agora, que está lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, nessa carta de Jesus aos cristãos de Filadélfia, ele os elogia, mostrando a eles que eles estavam perseverando, que eles estavam agindo bem, permanecendo vivos diante de uma realidade de perseguição e de morte. Da mesma maneira como Jesus elogia os cristãos de Esmirna, que estavam perseverando em meio a perseguições, ele o faz aqui também. Mas ele destaca que viria uma aflição sobre o mundo inteiro, e que era para eles permanecerem firmes, para que ninguém roubasse deles a coroa da vida eterna. E há muita discussão a respeito de, será que essa perseguição já veio sobre o mundo? Será que ela foi aquela perseguição de Trajano, no comecinho da era cristã? Ou será que ela diz respeito a uma perseguição que vai acontecer ainda no final dos tempos? De fato, é muito difícil nós chegarmos a alguma conclusão, mas o ponto principal é que não importa qual é a aflição, não importa quando será a aflição. O ponto do texto aqui não é fixar os olhos dos cristãos na tribulação em si, mas naquele que nos sustentará, nos guardará até o fim, a fim de nos dar a coroa da vida, quando toda a aflição nesse mundo se acabar. Porém, existirá sempre um outro grupo de pessoas, como existia lá em Filadélfia, que se dizia temente a Deus, que se dizia serva de Deus, mas que vivia distante do Senhor. E esse grupo na cidade de Filadélfia, que assim vivia, eles foram chamados por Jesus de a sinagoga de Satanás. E a sinagoga de Satanás não era um grupo satânico daquela época, o Jesus não estava falando de um satanismo futuro que viria sobre o mundo. Não, a sinagoga de Satanás também não era um prédio em si, até porque na cidade de Filadélfia existiam vários templos para vários deuses pagãos, inclusive o templo para o deus Dionísio, que era uma das divindades mais adoradas lá em Filadélfia, que era o deus do vinho, assim como tantas outras divindades. Mas não, ele destaca justamente a sinagoga dos judeus como a sinagoga de Satanás. Obviamente, Jesus não está falando mal do judaísmo, nem dos judeus aqui em si. Ele, inclusive, diz que eles se declaram judeus, mas não são. Jesus também não está incentivando uma espécie de antissemitismo ou espalhando raiva contra os judeus. Nada disso. O que Jesus está dizendo aqui é que existiam pessoas ali que se diziam servas, se diziam tementes a Deus, mas na verdade o coração delas estava muito distante de Deus. E esta é a verdadeira sinagoga de Satanás. Ainda hoje é possível que você e eu encontremos a sinagoga de Satanás nesse mundo, e ela é feita de pessoas que se declaram cristãs, que se declaram tementes a Deus,
mas cuja prática de vida é totalmente contrária a tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de um servo de Deus. Por outro lado, a Bíblia também fala daqueles que são o templo do Deus vivo, aqueles que são o santuário do Senhor. Estes também são pedrinhas, são pedras vivas que são colocadas nesse edifício onde o Espírito de Deus habita. Por outro lado, existe a sinagoga de Satanás, que também é feita de vidas, que constroem um prédio de hipocrisia e falsidade. No final dos tempos, Deus espera, por meio desta carta, nos fazer refletir em qual sinagoga estaremos, de que templo faremos parte, com qual construção somamos ou fazemos parte com a nossa vida. Será que você será contado com aqueles que são o templo do Senhor, que são pedras vivas no santuário do Deus vivo? Ou será que você será contado no meio daqueles que são de uma outra sinagoga? Que o seu coração possa refletir nessa palavra nesse dia e cada vez mais o seu coração, bem como o meu, venha desejar a vivermos como verdadeiras pedras vivas que fazem parte do santuário do Deus eterno.